A paz, igreja. Vamos aqui à palavra de Deus. O tema da mensagem hoje é: não há inúteis no reino de Deus. Repete. Não há inúteis no reino de Deus. No reino de Deus não tem inútil. A inutilidade é uma coisa que não existe no reino de Deus. O evangelho pregado por Jesus deixa isso muito claro e patente. A inutilidade não faz parte do reino de Deus. Eu queria que você abrisse sua Bíblia em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 13, em nome de Jesus de Nazaré. Lucas, capítulo 13, do verso 6 ao verso 9, em nome de Jesus. Lucas 13, 6 a seguir diz: todos acharam? Amém? E dizia esta parábola: um certo homem tinha o quê? Uma figueira. O que é uma figueira? Uma vez eu perguntei isso, o irmão fez assim para mim. Mas não é isso não, meu filho. Figueira é um pé de figos. Plantado aonde? Na sua vinha. E o que é vinha? É uma plantação de uva. De vinho não dá para plantar vinho não. De uva. Amém? E foi procurar nela fruto, não o achando. Verso 7. E disse ao vinhateiro, ao cuidador, ao hortelão: eis que há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não o acho. Corta, porque ocupa ainda a terra inutilmente. Verso 8. E respondendo ele, disse-lhe: Senhor, deixa este ano, até que eu escave. E o que mais? Esterque. E se der fruto, ficará. E se não, depois a mandarás cortar. Amém? Está marcado aí? Vamos aqui ao entendimento. Irmãos, nós vemos aqui algumas lições importantes e eu gostaria de compartilhar com vocês algumas delas. Primeiro, a diferença não é o problema. Como assim, pastor? O ser diferente. Note que Jesus, na sua parábola, ele escolhe plantas de tipos ou de espécies diferentes. Figueira em um terreno que é de uvas, de videiras, de vide, parreira, é tudo a mesma coisa. Uma planta diferente em um terreno que naturalmente é de outra espécie. E por que ele fez isso? Você acha que foi à toa? Não. De uma certa maneira, é como se ele dissesse: o problema não é ser diferente. O problema não é ter gosto diferente. O problema aqui é quando não há produtividade. Quando há, no lugar da produtividade, uma inutilidade. Você está me entendendo? O problema não era ser figo no meio da plantação de uva. O problema é que a figueira não dava figos. Alguém poderia dizer: tudo bem, pastor, não dava figo, mas dava sombra. Sim, mas o homem não estava precisando de sombra. Ele estava querendo o quê? Figo. E essa coisa, às vezes, de dizer pelo menos,
não é isso, mas pelo menos, é que às vezes atrapalha muita gente. Porque se não está produzindo, se não está sendo útil, não tem o pelo menos no reino. Ou é, ou não é. Você está me entendendo? Está me compreendendo, gente? Em se tratando do reino de Deus, não existe a possibilidade do morno ser aceito. A Bíblia diz isso. Ou quente ou frio. O morno, diz a palavra, ele bota para fora, ele vomita. É uma forma de dizer expurga. É uma forma de dizer bota para longe, bota para fora. Não serve. Você está me entendendo, sim ou não? Sim ou não? Por que, pastor? Parece uma coisa, vou usar uma expressão da atualidade. Parece algo tão polarizado. Parece algo tão radicalizado. Tem que ser uma coisa, tem que ser outra, porque assim é a criação. Amém? Vamos navegar um pouquinho na criação de Deus, só para fixar isso. Deus cria macho e fêmea. Ou é um, ou é outro. Deus não cria coluna do meio. Amém? Ou é claro ou escuro. Não, mas tem a coluna do meio, né? Como é que a gente chama quando nem está claro nem escuro? Se tiver em relação à claridade, nós chamamos de lusco-fusco. Que quem dirige sabe a pior hora que tem para dirigir. Quando o sol está caindo e você está indo encontrar ele. Fica um negócio meio ruim. Era melhor que tivesse o quê? Escuro. Quem dirige contra o pôr do sol sabe disso. É muito melhor que tivesse escuro. Ou então claro. Quando ele está mais ou menos é ruim. E muitas coisas. Claro que eu estou brincando com você. Claro que existem coisas que sim são meio termo de alguma coisa. Por exemplo, o próprio morno. Ele existe. A Bíblia não nega que exista. Isso tem que ficar bem claro. Eu brinquei com vocês, então eu preciso que essa brincadeira seja destacada como brincadeira. Existe o meio termo. Existe. O morno é um exemplo disso. Só que a Bíblia diz que não serve para o reino. Existe, mas não serve. Mas falando da criação, você observa que Deus coloca propósitos. E observe que quando uma coisa não é uma e nem outra, geralmente está em transição para ser uma ou outra. Compreende? Compreende? Vamos pegar o exemplo do morno de novo. Se você ferve uma água ao nível do mar, pergunta para o teu irmão, a água ferve a quantos graus? Ao nível do mar, a água ferve a quantos graus? Se não mudar a física, é a 100 graus. Ao nível do mar. Mas você ferveu, tirou do fogo, o que vai acontecer? Ela vai perdendo temperatura. Vai chegar um momento que ela vai estar o quê? Morna. Mas depois disso, fria. É transição. Não é para ser a regra. Meio termo não é para ser a regra. Compreende, irmãos? E eu estou tratando de coisas espirituais. Eu sei que alguém vai tentar ligar a questões ideológicas e tal. Não, eu estou falando de espiritualidade. Coisa espiritual. Tem que ser um ou outro. Mas ainda que seja diferente, não é o problema. Contanto que seja útil. Amém? Já que estamos aqui entre irmãos, todo mundo se conhece, então me ajude, obreiros, me ajudem. Pergunta para o teu irmão, você serve para quê? Qual é a sua serventia?
Para que você serve? Para que você nasceu? Irmãos, não brinquem com isso, porque há pessoas que chega um momento na vida que perdem esse sentido. Escute o que eu estou te falando. Pessoas depressivas, se não tratadas, elas começam a perder o sentido. Para quê? Viver? Para quê? Minha vida serve? Para quê? E a pessoa vai perdendo isso, é muito perigoso. Porque a verdade é que cada um de nós nascemos para desempenhar o desígnio de Deus, o chamado de Deus. Tem um plano de Deus que nós somos os responsáveis para desempenhar na nossa própria vida. Tá claro, irmãos? Então o problema não é ser diferente, o problema é o quê? Improdutividade e inutilidade. Segundo, a persistência no erro é ela que leva ao corte. Note que o dono do terreno, ele disse para o cuidador, para o vinhateiro, né, para o jardineiro, o hortelão, o cuidador, o caseiro: rapaz, faz 3 anos seguidos que eu venho aqui, procuro fruto nessa árvore e não tem nada, eu não acho nada. Para quê? Está ocupando a terra inutilmente. Corta ela. O quê? Corta. Note que o corte, que é um símbolo de, perdição, ele é ligado, diretamente ligado à insistência em não ter nada. Você lembra da outra figueira que Jesus, não em parábola, isso aconteceu de fato. Ele passou, olhou, não tinha figo algum, e ele amaldiçoou a figueira. E diz a Bíblia Sagrada que ela secou-se desde a raiz. É um outro exemplo disso. Porque não está produzindo, porque não está sendo útil. Está claro, irmãos? Pelo amor de Deus, eu não estou falando para a pessoa que se sente inútil, por um processo depressivo, por um trauma, por uma situação adversa que esteja passando. Por exemplo, tanto faz ser homem ou mulher, pessoas responsáveis, geralmente, quando não estão conseguindo arcar com a sua responsabilidade, geralmente passam por algum momento dessa sensação esquisita de inutilidade, que tem que ser combatida, porque às vezes é um momento, às vezes é um período, é uma fase, é uma situação. Não é disso que a Bíblia está falando. Pastor, estou atravessando uma luta grande, uma batalha grande, a coisa está difícil para mim. Não, você não é inútil. A dona de casa que fala assim: pastor, eu nunca tive emprego formal, eu sempre fui do lar, mas você não é inútil. Aqui a Bíblia está falando da pessoa que escolhe, é uma escolha da pessoa não ser produtiva. Compreende o que eu estou dizendo, irmãos?